esse negócio de pandemia e ficar em casa, e eu tô com um filho pequenininho, aí isso significa que eu tô com um tempo razoavelmente limitado, né? E aí, muitas vezes, eu me programo para fazer uma coisa, o treco dá errado enfim, não dá. A ideia era que eu conseguisse ter feito uma apresentação um pouquinho melhor que essa, e que essas slides não tivessem em inglês, mas, enfim, acabou que eu aproveitei muita coisa que eu já tinha para dar tempo de colocar aqui. Só para dar um contexto, o Thiago me chama para para participar dessas aulas dele, já tem um tempo, e eu putz, Pois é. sempre Desde que você desenvolveu o R-Spotify, né? desde esse momento, o Thiagão me chama aí, e eu, cara, desde eu não Tô gostava. enrolado, tô enrolado. Tô enrolado. É verdade, é verdade. E aí, enfim, boa parte algumas pessoas que estão aí dentro dessa live talvez não me deixem mentir, assim, em vários momentos esteve trabalhando junto, e aí agradeço aí, primeiro, Tiagão aí por ter me chamado e por não ter ficado chateado comigo, por ter levado quase 2 anos para eu conseguir Nada, que participar. isso. Aqui eu chamo aí, o pessoal vem quando quer, cara. Aqui todo mundo é bem-vindo, entendeu? Todo mundo que tem aqui uma vontade de compartilhar conhecimento, né? Que eu sei que você é um cara que dissemina bastante conhecimento, já desenvolveu pacote, já contribuiu muito para a comunidade, né? Então, a ideia aqui é essa, né? Compartilhar com a comunidade conhecimentos que talvez na nossa língua sejam um pouco privados, né? De você achar e tal, um pouco mais difícil, né? Então, acho que... E a gente é muito bom, né, em tecnologia, o que parece ser um paradoxo, né? A gente é muito bom, mas não dissemina conhecimento. Então, acho que cada vez mais, se a gente fizer isso, acho que vai ser melhor aí para o nosso país, com certeza. Bacana. Então vamos lá. Assim, os slides estão em inglês, mas obviamente que eu vou falar em português, né? E aí a gente vai tocando assim. Eu não sei como é que vocês costumam Sim. fazer, se vocês, enfim, se a gente deixa a Pode pergunta para o ficar à vontade, cara. final, se vocês Não. querem interromper. Aí você que Vocês, decide. vocês vão me. Quer fazer como? Vocês vão me. Cara, assim, tanto faz. Sendo bem Tranquilo. honesto, tanto faz para mim. Você que controla o tempo aí. Essa sala é tua. Beleza. De boa, de boa. É, Então, deixei aqui alguns contatos, se vocês quiserem, enfim, entrar em contato comigo de alguma forma, esses são, enfim, os principais. Para quem não me conhece, né, eu sou o Thiago, fiz doutorado em engenharia, engenharia industrial, com foco em previsão de séries temporais, assistido por técnicas de machine learning. Fiz mestrado em engenharia elétrica, foco também em previsão de séries temporais, na época previsão de séries de vento, basicamente para aquelas turbinas de energia eólica, e sou graduado em estatística. Então, eu fiz estatística na ENSE e mestrado e doutorado na PUC, tá? PUC Rio. Tá? Então, hoje eu estou como chefe da área de ciência de dados da Blue, e no passado trabalhei no IBGE como gerente de pesquisa e desenvolvimento e fiz bastante consultoria tanto para empresa privada quanto pública, basicamente em técnicas de machine learning, séries temporais, modelagem estatística, econometria, tudo relacionado basicamente à previsão, tá? E aí alguns de vocês eu acho que eu conheço, enfim, ou de alguma interação, vocês sendo cliente, ou de alguma interação da gente trabalhando junto, ou tendo aula, ou sei lá, do bar também, de repente do bar. Bom, tem alguns fatos curiosos, né? O Tiagão me chamou aqui para vir falar do R-Spotify. A princípio, eu falei, passou tanto tempo que eu passei a não dar mais manutenção no R-Spotify. R-Spotify é um pacote em R para conectar com dados do Spotify e fazer análise de dados, basicamente, com as informações que estão dentro do Spotify, né? Então, eu criei esse pacote aí, que hoje em dia, de novo, eu não dou mais manutenção, porque é bastante trabalhoso, mas quem quiser usar é possível, tá? Só uma dúvida, galera. O som tá vazando muito? Porque eu tenho... Tá É, tranquilo, sem porque minha problema. mulher também tá fazendo uma call
Não, na de sala do boa. lado. E aí, se estiver muito ruim, me fala que eu ou mudo de lugar ou peço para ela mudar de lugar. Não, de boa, tá tranquilo. E também criei, sou um dos criadores desse método aí chamado Bagged Cluster ETS, que é o que a gente vai falar meio que hoje. Ele é produto de uma tese de doutorado. Eu, enfim, fui orientado pelo Fernando Cirino, então ele é um coautor desse método. Aí vamos falar sobre isso, tá? Hoje. Então, iniciando, eu não sei se está absolutamente claro para todo mundo o que é uma série temporal, né? Então, eu tentei ser o mais didático possível, mas vocês vão ver que a curva vai começar a acelerar um pouquinho mais rápido, porque senão não dá tempo. Tá? Então, para começo de conversa, uma série temporal nada mais é do que uma sequência de dados, né, ordenados ao longo do tempo, né? E você pode considerar uma observação, né, uma realização de uma série temporal, né, ou seja, uma série temporal, como uma realização de um processo estocástico. Tá? Então, exemplo, pensa na taxa de desemprego dos Estados Unidos. Né? Botei esse exemplo porque, enfim, como a gente está vivendo essa crise, né, nesse momento, uma pergunta que se faz beleza, eu tenho a evolução da taxa de desemprego ao longo do tempo, tá? E a pergunta que se faz cara, qual vai ser a taxa de desemprego para esse ano? Dado que a gente está, né, num ambiente de crise e onde existe uma incerteza muito grande, né, sobre o futuro, tá? Só um minuto. Perdão, galera. Tive Tranquilo, que... tranquilo. Porque o som estava entrando aqui, eu não estava mais escutando. Ah, beleza. Bom, então, a pergunta que se faz cara, o que vai acontecer no futuro dado essa cacetada de informação que eu tenho, né? Assim, tudo que eu observei. Né? Então, quando eu estou falando de previsão de séries temporais, em geral, o que eu quero é encontrar algum tipo de modelo ou algoritmo que vá prever o que vai acontecer dali para frente, né? Baseado em informações que eu tenho até esse momento. Né? E aí, para fazer esse trabalho, eu tenho uma série de métodos. Quando eu digo métodos barra modelos. Tá? Então, um dos mais conhecidos, ARIMA, amortecimento exponencial, redes neurais, deep learning, enfim. Tem deep learning, enfim, é um tipo de rede neural também, né? Mas a verdade é que eu tenho uma série de métodos para fazer esse trabalho. O quão bom ou não eu vou fazer esse trabalho vai depender muito do método que eu estou usando e da forma como eu enquadro o problema e das escolhas que eu faço, tá? E da minha capacidade de entender o fenômeno e de existir sinal dentro do fenômeno que consiga conversar com os dados do futuro, tá? Então, só uma dúvida, porque tem uma tela aqui que está aparecendo no meu cabeçalho. Está aparecendo essa tela para vocês ou tipo vocês estão se enxergando ou não? A gente só está aparecendo para mim? Aparece, mas só quando você leva a setinha lá para cima. Tá bom, beleza. Então, eu vou focar aqui em um método específico, tá? Talvez seja um dos mais utilizados, que é o método de amortecimento exponencial, tá? E talvez seja um dos mais populares, um dos mais flexíveis, tá? A ideia desse método é basicamente dar mais peso para as observações mais recentes, tá? Então, coisas que aconteceram num passado próximo têm mais peso do que coisas que aconteceram num passado distante, tá? E à medida que eu vou evoluindo no tempo, as observações vão ficando antigas e os pesos vão decaindo de forma exponencial, tá? Assim, de forma bem resumida, isso é o que é
Essa aqui é a característica principal desses métodos que estão dentro dessa classe de amortecimento exponencial. Tá? Então, imagina que eu tenho, por exemplo, essa série aqui, que é uma série de índice, é um índice, né, de vendas a crédito. Tá? Então, repara, ela está evoluindo aqui, e aí suponha que eu tenha dados só de 2002 a 2018, dezembro de 2018, e quisesse prever o ano de 2019. O que eu faria, né? Bom, eu poderia aplicar o método de amortecimento exponencial para fazer essa previsão. Tá? Então, em azul, eu tenho a minha previsão, e em vermelho eu tenho os valores reais que depois que o fenômeno aconteceu, eu observei e consegui comparar. Tá? Então, idealmente, eu quero estar perto. O que eu prever, né, eu gostaria que estivesse perto dos valores reais. Né? Eu não gostaria de errar muito. Tá? E aí, dentro dessa classe de modelos de amortecimento exponencial, eu tenho várias. Ele tem uma taxonomia, na verdade, desses modelos. Tá? E aí, quando eu falo em modelos, eu estou me referindo a modelos mesmo, e não a método, tá? Porque existe um nível de estocasticidade aí dentro da forma como eu vou abordar. Tá? Tradicionalmente, a gente enxergava os modelos de amortecimento exponencial muito como método. Por quê? Porque eu não conseguia incluir meio que ali um componente aleatório de forma explícita. E aí existe um autor, que é o Rob Heinemann, que, enfim, chega e dá uma nova roupagem para esses métodos ao enquadrar esses métodos sobre um aspecto sobre um aspecto não, mas sobre um arcabouço de modelos de espaço de estados. Tá? E aí, quando ele faz isso, ele passa a incorporar efeitos de erro. E aí, quando ele passa a incorporar efeitos de erro, ele consegue calcular melhor intervalos de confiança. Por quê? Porque ele passa a saber a variabilidade, né, desses dados de alguma forma. Tá? Então, isso aqui é basicamente uma previsão utilizando, quando eu estou falando ETS, são esses modelos, né, de amortecimento exponencial com essa configuração aqui, tá? Tendência multiplicativa e erros multiplicativos também. Tá? Bom, se eu estivesse evoluindo para hoje, né, para o dia de hoje, como que seria a minha previsão? Ou seja, se eu chegasse para o último dado observado e olhasse o que vai acontecer com as vendas a crédito daí para frente, como que eu poderia fazer uma previsão? Da mesma forma, se eu usasse esse mesmo modelo, agora eu tenho um novo dado. Repara que a última informação mostra aqui que as vendas a crédito reduziram de um nível absurdo. Né? É um efeito muito da crise. Então, se eu tivesse que fazer uma previsão, essa aqui em azul seria a minha previsão para o futuro, tá? Para os próximos anos. Tá? É óbvio que à medida que a gente vai recebendo novas informações, a gente vai atualizando as previsões. Tá? Mas hoje, com os dados que eu tenho, essa seria enfim, a minha previsão para o futuro, ou seja, bem negativa. Né? E aí, beleza, isso são os métodos de amortecimento exponencial. Vocês podem ir me parando, enfim, à medida que vocês vão tendo dúvida, tá? Porque agora eu vou começar a andar no ponto que eu quero chegar, né? O ponto esses métodos, eles funcionam, tá? Os métodos de amortecimento exponencial têm histórico de mais de 50 anos de previsões com sucesso e ajudando a indústria e a academia em vários cenários, tá? Mas, mais recentemente, e aí em 2009, posteriormente em 2016, alguns autores começaram a olhar para esses métodos e pensar, cara, como que eu posso melhorar ainda mais esses métodos que já são bons, mas de certa forma estão meio que datados, né? E aí, basicamente, o que eles passaram a fazer foi utilizar algumas técnicas que já eram meio que conhecidas ou no campo da estatística ou no campo da ciência da computação. Tá? Então, enfim, na interseção entre esses dois campos. Tá? Então, tanto Bergman e os seus coautores quanto a Clara Cordeiro, eles, cara, passaram a olhar para esses métodos de amortecimento exponencial e tentaram melhorar. Tá? E aí, com mais sucesso, esse segundo autor, que é o Bergman. Tá? O que eles passaram a fazer é usar uma técnica que se chama bagging, né, que é
basicamente agregação enfim, via Bootstrap, e aí eu vou explicar um pouquinho mais à frente, tá? Que é um método que o Bootstrap é um método que foi proposto pelo Leo Bryman lá em 96, e aí eles passaram a combinar isso com o método de amortecimento exponencial, que é esse que eu acabei de falar para vocês, tá? Isso na tentativa de obter melhores previsões, ou seja, errar menos sobre o que vai acontecer no futuro, tá? E aí a ideia principal é basicamente usar Bootstrap para gerar um conjunto de previsões para o futuro, e esse conjunto de previsões você, de certa forma, agregar em uma única previsão, né? Porque no fim das contas, se você me perguntar, cara, qual que vai ser a taxa de desemprego amanhã? Eu não quero que você me diga, aliás, eu não quero responder para você, a taxa de desemprego vai ser 5, 6, 7, 12, 3. Não, eu quero te responder que a taxa de desemprego vai ser, sei lá, 9%, sei lá. Tá? Então, por isso, uma única resposta, né? Mas que é meio que a combinação entre várias previsões. Tá? E aí, combinação, para quem aí já teve alguma experiência com Kaggle, vocês já devem ter visto que quase toda a solução do Kaggle envolve algum tipo de combinação. Tá? E aí, meu ponto aqui vai ser meio que explicar para vocês por que isso funciona, tá? E por que é bom combinar. Tá? E aí, especificamente em séries temporais, tá? Porque o motivo é o mesmo. Tá? E aí vocês, enfim, eu espero que quando a gente chegar no final disso aqui, vocês entendam que muito provavelmente se vocês gerarem um único método, esse único método não vai ser tão bom como uma combinação de métodos, uma combinação de previsões. Tá? Tiagão, não sei se você está olhando os comentários aí, eu não estou olhando, sim, estou olhando. Tem vendo. um rapaz que mandou assim, preciso reprojetar a quantidade diária de ordem de serviço para o próximo mês, qual o método que eu posso usar? Então... Uma pergunta em geral, né? Você pode usar vários métodos, né? Mas a forma, o quão bom vai depender da qualidade do teu dado, o quão aderente está o teu dado ao tipo de modelo que você está usando, o horizonte que você quer prever e o nível de incerteza que você está, né? Nesse momento, o nível de certeza está gigante e provavelmente a gente vai atuar em um estado diferente do que a gente vinha atuando, né? Aliás, provavelmente não, a gente já está atuando, né? Em um estado diferente do que a gente estava atuando. Então, se você usar um único modelo para isso, ou que não leve em consideração essas coisas, ou que não seja rápido o suficiente para se adaptar às mudanças, significa que você provavelmente vai persistir em erros ao longo do tempo, né? E vai carregar esses erros. Tá? Então, isso depende muito, né? E varia de acordo com o teu problema, né? Beleza? Beleza. Vai me parando aí, Thiago, à medida que você vê as perguntas. Beleza. Ou que você achar que vale eu parar. Enfim, porque eu não estou vendo as perguntas, tá? Tranquilinho. Não estou enxergando. Bom, o que é esse método que o Bergman criou lá em 2016? Mas, vou passar rapidamente, tá? O que ele faz? A primeira coisa que ele faz quando ele olha para uma série cara, eu entendo que tem um efeito de variância, né, de variabilidade que acontece aqui, que ele pode ser um pouco danoso para as técnicas que eu vou aplicar em seguida. Tá? Porque várias técnicas exigem, de certa forma, tem uma série de pressupostos, heterocedicidade é algo que, em geral, você quer controlar ou evitar. E aí, uma das coisas que ele inicia fazendo é fazendo meio que uma transformação que a gente chama de box-cox. Box-cox é um tipo de transformação, é uma família, na verdade, de transformações que tem por objetivo, meio que um dos principais objetivos é estabilizar a variância, tá, de fato. A primeira coisa que ele faz é aplicar essa transformação. No que sobra, né, nessa transformação, ou seja, nessa série um pouco mais comportada, o que ele faz é aplicar um negócio que se chama decomposição STL. Né? Essa decomposição STL é olhar para a série temporal e decompor ela basicamente em componentes que a gente chama de não observáveis. Tá? Então, o efeito sazonal, o efeito de tendência e um efeito que a gente chama de remainder, que é basicamente o que sobra entre o componente sazonal e o componente de tendência. Tá?
Por que eu quero fazer isso? Porque eu enxergo que existe sinal dentro do componente sazonal e sinal dentro do componente de tendência. O problema é que se eu consigo isolar esses efeitos, problema não, perdão. A vantagem é que se eu consigo isolar esses efeitos, o que sobra, na teoria, seria boa parte ruído, tá? Que é o que a gente está chamando de remainder. Tá? Então, se eu consigo isolar o ruído, eu consigo depois aplicar bootstrap. Por quê? Porque nesse pedaço onde só existe ruído, o efeito temporal entre essas observações ele passa a não existir tão fortemente. Tá? Ele é mitigado, porque boa parte do sinal eu já extraí. Nessa decomposição STL ainda tem uma vantagem, que ela é uma decomposição aditiva. Então, eu posso somar esses componentes. Se eu somar esses componentes, no final eu fico com componente... enfim, eu fico com a série original. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É isso aqui. Ó. Imagina que eu tenho essa série, tá? Esses aqui são meus dados, e essa série de crédito, e aí eu decomponho ela em componentes não observáveis. Então, componente sazonal é esse aqui. Então, essa série, o componente de sazonalidade dela, ao longo do tempo, é esse aqui. Muito bem comportado, tá? Então, sazonalidade é aquele efeito que se repete dentro de um período específico de tempo, né? Dentro do mesmo frame de tempo. E esse aqui é o componente de tendência, né? E aí o que sobra, o que não é efeito sazonal nem efeito de tendência, é esse cara aqui que eu estou chamando de remainder, tá? O problema é que se a gente aplicar um teste de autocorrelação ou mesmo olhar para FAQ e FAQ-P em cima do remainder, vocês veriam que essa técnica aí, na verdade, nenhuma técnica é perfeita, tá? Então ainda pode sobrar autocorrelação serial entre os dados que estão aqui dentro. Por isso eu não posso aplicar o método de bootstrap aqui diretamente, tá? E o que é o método de bootstrap? O método de bootstrap é eu pegar observações aqui dentro e reamostrar, tá? E selecionar aleatoriamente com reposição de forma a reconstruir essa série com valores trocados em posições diferentes, tá? O Bruno perguntou aqui, a partir dessa decomposição, o modelo consegue lidar bem com dados não estacionários? Isso é uma boa pergunta. Da decomposição, cara, não sei se eu entendi completamente a pergunta. Você quer reformular aí? A partir dessa decomposição, o modelo consegue lidar bem com dados com séries não estacionárias. Não sei. Cara, depende, né? Assim, depende. Você pode. Eu entendi de certa forma o que você está falando, né? O que você gostaria de fazer nesse caso é, por exemplo, tirar o efeito da tendência, né? Então você isolou o efeito da tendência, como eu estou tratando de uma decomposição aditiva, se eu diminuo esse efeito do meu dado original, não teria mais tendência, o dado, na teoria, numa forçação de barra, talvez, tivesse estacionarizado. Talvez, não sei. Vai depender muito, muito do teu dado, mas pode ser uma saída sim. Tá? Vocês vão ver que eu não vou ter nenhuma resposta aqui para você me perguntar exata. Tá? E, assim, se alguém tiver alguma resposta exata para um fenômeno que é observado, cara, desconfia, assim, uma certeza muito grande. Eu acho que você tem que tentar, né? Testar e entender as limitações que você está trabalhando ou não. Tá? Então você poderia, assim, de certa forma, testar. Mas voltando ao assunto, né? O que ele faz depois é usar Bootstrap em cima do remainder. Por quê? Porque ele quer gerar novas versões do remainder, que à medida que ele gera novas versões desse remainder, ele pode depois somar com as componentes que ele já tinha estimado. E ele tem novas versões da mesma série. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Ele pega esse remainder aqui, esse pedaço, e faz isso aqui. Ó. Imagina que isso aqui é a série, tá? E ela está ordenada. Né? Então, primeira observação, segunda, terceira, quarta, até a 20ª. Como eu falei que ainda pode existir um efeito de autocorrelação aqui dentro, o que eu faço é não aplicar Bootstrap direto nesses dados, mas separar essa série em blocos, tá? Em blocos de mesmo tamanho, de forma que eu preserve a autocorrelação dentro dos blocos e gere aleatoriedade entre os blocos. Tá? Então, na prática, o que eu estou fazendo é isso aqui. Ó. Eu tenho esse bloco, esse outro bloco, esse outro bloco, esse outro bloco, aí depois eu dou uma shiftada
aqui, né? E É como começa se a você contar. pegasse e dividisse em vários quartis a distribuição, né? Onde cada quartil você considera ali que não vai ter esse problema de autocorrelação serial, né? Mais ou Assim, menos. ali dentro, quando eu faço isso, dentro do bloco eu preservo, né? A autorrelação que ainda possa existir. Agora, entre os blocos eu posso mexer eles, né? Legal, legal. E aí eu seleciono aleatoriamente entre esses blocos, né? E na prática eu faço isso. Então, por exemplo, seleciono esse bloco aqui, esse outro bloco aqui, esse outro bloco aqui, esse outro bloco aqui. Estou selecionando aleatoriamente. Beleza, acabei de reconstruir uma série de remainder. Uma vez que eu reconstruí essa série de remainder, eu posso somar com aquele componente sazonal, mais o componente de tendência. E aí eu tenho uma nova versão daquela série. Tá? Massa. Beleza? Deu para Legal. entender isso? Então, na prática, se eu tenho essa série aqui, eu posso gerar várias outras versões dessa série aqui. Tá? E por que faz sentido isso? Faz sentido porque lembra lá no início dessa apresentação, eu falei que uma série temporal, ou seja, essa aqui, nada mais é do que uma única realização de um processo estocástico. Tá? Tá aqui do lado o processo estocástico sendo gerado, enfim, várias outras realizações desse mesmo processo estocástico. Tá? Que eu gerei de forma artificial. Tá? Então, agora eu passo a ter várias séries. Tá? Então, se eu passo a ter várias séries, ao invés de eu aplicar um método de amortecimento exponencial, ou, na verdade, qualquer método que eu quisesse, tá? Nessa série, eu passo a aplicar em N séries, aqui em B séries. Se eu tiver 100 séries que eu gerei via Bootstrap, cara, vou aplicar em 100, esse método em 100 dessas séries. Se eu aplico em 100 dessas séries, eu passo a ter 100 previsões, ao invés de uma única previsão. Tá? E aí, quando eu passo Legal. a ter 100 previsões, eu posso agregar essas previsões de alguma forma. Aí vai depender enfim, de como eu queira. Né? O Bergman e lá a galera dele, aliás, esse cara é da Universidade de Monash, na Austrália, tá? Lá também é onde esse mesmo departamento onde está o Rob Heinemann, que é o criador do pacote Forecast, era durante muitos anos foi editor-chefe do International Journal of Forecasting, que é o principal journal de previsão de séries temporais. Então lá é um departamento muito forte. Então isso aqui é um método deles, né? Na verdade, um dos coautores do Bergman é o Rob Heinemann, que é esse inventor de um monte de coisa. Tá? E aí a previsão, no final das contas, é eu aplicar o método de amortecimento exponencial em cada uma dessas séries e deixar o método selecionar o melhor, e deixar o próprio algoritmo meio que selecionar o melhor método de amortecimento exponencial para cada uma dessas séries que eu escolhi. Então, isso, de certa forma, permite uma variabilidade até de parâmetros que estão ali dentro, exposição a diversos parâmetros. E a previsão final, na verdade, eu obtenho fazendo a média, ou a mediana, ou, enfim, a média aparada, ou qualquer outra medida de resumo sobre aqueles pontos que vão evoluir ao longo do tempo. Beleza? Então, no fim das contas, o que eu estou gerando... Foi mal, galera. Só um segundo que eu derrubei um copo d'água aqui. Perdão. Opa, deu um problema aí? Vocês estão me ouvindo direito? Piorou um pouquinho o som só. Fala alguma coisa. E aí, estão me ouvindo direito? Aí. Então? Aumenta. Alô? Vocês estão me ouvindo direito? Fala de novo. Eu estou ouvindo sim. Tá? Beleza, deixa eu só... Beleza, tá bom agora. Caiu um copo d'água aqui. Eu falo gesticulando muito. E aí, não, tranquilo. acabei de... Nossa, fiz um estrago aqui no escritório. Só um segundo. Aguenta aí, galera. Tranquilo. É normal, né? Quando dá muita aula presencial, aí você fica gesticulando muito, né? O online você não precisa se mexer tanto, né? Até porque dispersa, né? A atenção, mas no presencial é muito interessante que você gesticule, né? Então, como ele já deu aula aí presencial, bastante, né? Pessoal que está fazendo algumas perguntas,
Eu tô salvando aqui, ó. Tem da Lívia, tem do Periquito lá no YouTube e tem da Luciane, tá? A gente faz aqui no final. Se der tempo, a gente vai fazendo, tá? Ah, Fala, deixa eu ver. galera. Vocês estão me Beleza. ouvindo? Sim, sim, tá ótimo. Eu derrubei um copo d'água em cima do meu computador. Só acho que ele não morreu. Caramba. Não é a primeira vez que eu faço isso. Sou bem desastrado. Então, imagina que você tem a série e aí você gerou, nesse caso aqui, enfim, os autores falam até de 99 versões, né? Então, eles teriam 100 séries. Então, eles geram, ou seja, a série original mais 99 versões da mesma série. Eles aplicam o método de amortecimento exponencial, aí geram novas observações, novas previsões, tá? Que é esse carinha aqui, tá vendo? Então tem várias previsões e o final é uma agregação, de certa forma, usando alguma medida de resumo, tá? Nesse caso aqui eles usam a mediana, tá? Muito legal isso, cara. Exato. E aí você sai de ter uma única série e passa a ter várias séries, né? Para quem já Se estudou um você pouquinho. parar para pensar, uma, é, é parecido, né, com o sistema de cross-validation, né? Você pega ali várias partes você divide em várias partes, né, e vai testando cada uma e no final você faz uma agregação ali, né, que vai te dizer se aquilo tá bom ou não, né? É mais ou menos, né? Fazendo aí uma É, comparação aí. a ideia é de São fins selecionar. distintos, mas o jeito que é feito é parecido, assim, vamos dizer assim. A ideia de selecionar a partir, ou seja, Sim. a ideia, na verdade, o racional ele é parecido, tá? É tipo, cara, eu só tenho uma série, eu só tenho um conjunto de dados. Como é que eu vou validar com outros conjuntos de dados? Eu não tenho, né? Como é que eu posso inflar esse treco de uma maneira artificial, mas que talvez ainda faça sentido, tá? E essa aqui é uma forma. Beleza? Então, esse método aqui é chamado de Legal. Bagged, BLD, nem sei, na verdade, o nome que está aqui, porque, enfim, a gente... Bagged, BLD, Por quê? Eu estou usando bagging, né? Eu estou fazendo uma transformação box-cox, eu estou fazendo uma bootstrap via moving blocks bootstrap, que é essa forma de fazer bootstrap, e eu estou aplicando ETS, tá? Isso aqui foi um paper que saiu em 2016 e, cara, gerou muito burburinho na época, principalmente dentro da comunidade científica, porque o principal motivo foi que eles aplicaram em um conjunto chamado M3, e é uma competição de previsão, que, aliás, nesse momento está acontecendo a M5. Eles mostraram que esse método deles ganhava de todos que estavam na M3, tá? E aí gerou bastante burburinho, tá? E aí, só que o problema é que quando eles aplicaram isso, eles não se deram trabalho de ver isso na vida real, né? Não aplicar isso meio que na vida real. Aplicaram no conjunto lá de previsão. E aí tem esse paper aí, quem quiser dar uma lida, que eu fiz lá em conjunto com o Fernando e com o Hugo, que basicamente aplica esse modelo e aplica bagging, no fim das contas, para prever demanda por transporte aéreo. Tá? Aí passa bem rápido, mas saber o que vai acontecer e o que vai ser a demanda de transporte aéreo tem uma série de implicações práticas para a indústria, tá? E aí, se você prevê mal, significa que ou você não vai conseguir alocar direito tripulações, ou você não vai conseguir gerir direito receita, fazer gerenciamento de receita, ou você vai cair em casos de overbooking. Ou seja, tem uma série de impactos, tá? Existem regulações pesadas dependendo do país, então qualquer previsão que seja melhor, ela é bem-vinda dentro desse campo, tá? E o que a gente fez foi basicamente usar esse método para tentar prever melhor e fazer previsões mais precisas dentro desse contexto e para essa indústria, tá? Então, o que a gente fez foi pegar dados de 14 países, séries mensais, e fazer uma previsão para um ano à frente. Ou seja, o que vai dado que eu tenho dados de 2007 a 2014 mensal sobre demanda de passageiros, né? Ou seja, ou proxy pelo menos de demanda, né? Que é o total de passageiros que está voando,
que vai ser daqui para frente, né? O que vai ser de janeiro de 2014 a dezembro de 2014, né? Então, as séries eram tão diversas quanto essas, tá? Ou seja, tem presença de sazonalidade em alguns casos, ela é mais ou menos caótica em determinado caso, tem tendência, outras não têm tendência, por aí vai, tá? Aí em vermelho são as nossas previsões, e em preto foi o que aconteceu. Então a gente ficou bem próximo, né? E aí a gente comparou esse método com outros métodos tradicionais de previsão, ARIMA, ETS, o benchmark mais bobo que tem, que é o Naive. E os resultados estão nessa tabela. Acho que não vale eu passar caso a caso, e sim ir para a conclusão, tá? Conclusão que a gente chegou foi que basicamente usar bagging, ou seja, fazer essa agregação e essa combinação, em geral reduzia o erro. E aí o erro que a gente estava falando é esse erro aqui, que é meio que parecido com o MAP, que é aquele erro percentual, mas esse aqui tem uma correção que corrige várias inconsistências do MAP, tá? Mas basicamente usar bagging e fazer combinação gerava erros em média 20% menores, tá? Ou seja, cara, 20% menor é significativo, tá? E aí, se eu fosse caso a caso e fosse olhando, né, tinha casos do tipo, cara, se eu for aplicar o Roll to Winters, que é um método de amortecimento exponencial com o bagging ou sem o bagging, estou falando de uma redução aí de 33%, tá, de erro. É bem significativo. Tá? Ele incorpora a sazonalidade também, né? Incorpora a sazonalidade. Perfeito. Assim, eu não quis gastar o tempo de explicação sobre esses métodos de amortecimento exponencial, porque como o foco era melhorar previsões, eu estou entendendo que, enfim, a gente pode até fazer um outro papo depois, eu explicando os métodos, de fato. Agora, se você animar, a gente faz. Vamos. Podemos. Só de curiosidade, esse S-MAP, qual a diferença dele para o MAP em termos... Você falou, né? Reduz algumas inconsistências, mas em que sentido, assim? O MAP, na verdade, quando eu estou falando de... ele é um erro percentual, mas quando os valores estão muito pequenos, esse treco estoura e faz várias... Enfim, tem uma série de problemas, tá? Conceitualmente, ele tem vários problemas. Assim, na prática, a galera pode usar o MAP sem muito problema, mas quando você está falando de dados muito pequenininhos, enfim... Eu estou falando muito de ganhar na vírgula, né? E aí, se bem que nesse caso nem é na vírgula, né? Estou falando quanto a gente ganhou nem era na vírgula, mas dentro da academia se tem uma percepção e uma comprovação teórica de que o MAP tem um monte de erro, tá? Enfim, tem um monte de problema. Tá? E aí o S-MAP ele vem para corrigir. É uma medida, enfim, que tem outras medidas, tem MASE, enfim, tem várias outras medidas que corrigem vários outros problemas, porque também o S-MAP tem outros problemas, tá? Tá bom. Bom, então é isso, cara. A gente viu aí que bagging gerava previsões muito mais precisas do que ou seja, aplicar bagging dentro de uma técnica significava gerar erros menores, tá? E aí o ponto que se faz tá bom, você me disse que gera erro menor. A pergunta que fica é, por quê, né? Por que fazer isso aí, esse bacalhau todo aí que você fez, por que isso gera por que isso gera previsão melhor, né? E o problema é que esse paper do Bergman e do Heinemann não explicava muito. Eles testavam e usavam bagging, e bagging, na teoria, não é uma técnica de séries temporais, é uma técnica bem conhecida em machine learning. E aí, só que não estava muito claro por que esse treco funcionava, né? Como eu era estudante de doutorado, na época, né, o meu papel era entender, né, essas coisas, por que funcionavam. Se você entende a fundo o problema, e aí até aquela lógica de first principles, né, que você vai entendendo cada passo do problema para você entender onde que dá para melhorar e onde que faz sentido, né? Se você entende o porquê que aquilo está acontecendo, você consegue, talvez, propor soluções. Aí foi o ponto de tentar entender por que esse método funcionava. E a explicação na teoria, é muito simples, tá?
Quando a gente está falando de erro quadrático médio de previsão, e aí vou usar essa medida muito mais para demonstrar o meu ponto, né? E para falar o meu ponto o erro quadrático médio de previsão cara, quanto que eu estou errando sobre algo que eu previ, algo que de fato aconteceu, tá? É basicamente isso, tá? A gente vê que esse erro quadrático médio de previsão ele pode ser meio que decomposto em 3 parcelas, tá? Uma parcela que é de variância, que é inerente do dado, independe do modelo, você não tem o que fazer, tá? Tem uma parcela de viés, tá? Que aí sim depende do teu modelo, tá? Ou do teu algoritmo que você está usando. Isso é um viés ao quadrado. Tá? E uma parcela de variância, tá? Que depende também do teu modelo. Então, essas 2 parcelas... Vocês estão vendo a mãozinha quando eu estou passando? Sim. Não? Tá. Então, essas 2 parcelas, elas são controláveis, de certa forma. Essa aqui não é. Então, cara, se essa aqui não é, não tem nada que eu possa fazer. Então, tem que atuar nessas 2. Então, para eu reduzir o meu erro de previsão, o que eu tenho que fazer é ou reduzir viés ou reduzir variância. É basicamente isso. Então, qualquer método, enfim, na verdade é por isso que no Kaggle as combinações fazem sentido, tá? Por quê? Porque no fim das contas as combinações, elas, vou avançar um pouquinho, vocês vão ver, tá? Mas as combinações elas atuam em algum aspecto dessa parcela. Por isso que nenhuma solução dentro do Kaggle, ainda mais no volume que você tem de submissões, onde de fato a solução enfim, o resultado, o método vencedor é feito, ele em geral é na vírgula, né? Essas coisas fazem muito sentido, porque, cara, qualquer ponto percentual que você ganhe, você tá, no Kaggle você está ganhando uma competição numa indústria de milhão, de bilhão, de trilhão, significa muito dinheiro, né? Então vale a pena. Então, o que acontece? Beleza, isso aqui é a decomposição do erro quadrático médio de previsão. Agora, lembra que eu estou agregando uma série de previsões, né? No fim das contas, eu estou meio que fazendo uma média, né, dessas previsões que eu gerei, certo? Vocês conseguem entender isso? Ou seja, gerei várias previsões e no final eu agreguei tudo, meio que como uma média. Então, na verdade, a minha previsão é esse carinha aqui, né? Que nada mais é do que a média. Então, soma de cada uma das previsões dividido pelo número de previsões, tá? B é o número de amostras bootstrap que eu gerei, tá? Beleza? E aí, cara, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que olhar para o viés e tenho que olhar para a variância, não de Y de T, né, que é a série única, mas do conjunto, né? E aí olhar para o conjunto, então se eu olho para o viés, nada mais o viés do conjunto nada mais é do que a soma de vieses de cada uma dessas previsões que eu estou gerando, dividido pelo número de previsões. Então, assim, se o viés é razoavelmente constante, o que vai acontecer é que essas novas amostras bootstrap, elas não vão fazer nada. Elas vão manter o viés paradinho, tá? Elas não vão aumentar o viés, nem vão reduzir, porque se o viés é mais ou menos parecido em cada uma dessas previsões que eu fiz, então, vamos supor que isso aqui é uma constante, vai ser B vezes a constante dividido por B, né? Então, vai dar a própria constante, tá? Então, se a gente tem versões bootstrap aí, a gente tem enfim, amostras razoavelmente não viesadas, o conjunto ele é não viesado também, tá? Então, beleza. Isso é muito bom, tá? Já para começo de conversa. Por quê? Para quem já estudou Machine Learning sabe que existe um trade-off entre viés e variância. À medida que você vai aumentando viés, você reduz variância e vice-versa, tá? E é difícil você meio que ter as duas coisas. Difícil, se não impossível, muitas vezes, tá? Então, cara, só de manter constante é algo positivo. Aí agora entra a segunda parte. Cara, se eu decompor aquela variância, na verdade, o que ela é? Ela basicamente é uma soma de variâncias individuais, né? Dividido por B ao quadrado, né? Pelo número de amostras ao quadrado, mais uma soma de covariâncias, tá? Significa o seguinte, que se essas amostras elas são independentes, né? Essas previsões são independentes, eu consigo reduzir aquele treco, né? A variância para as variâncias individuais dividido pelo total, né? Por isso que tem todo o esforço para tirar a autocorrelação serial dos dados, né? Uhum. Para tirar esse termo gigante. Não dá autocorrelação, mas dá
correlação entre essas previsões, né? Sim. Beleza? Só que repara o método que o Heinemann e o Berger fizeram. Não tem nada que eles fizeram ali trata da covariância, né? Mas no fim das contas, como eles estão agregando um monte de série, o que eles estão fazendo no fim das contas é reduzir variância. Por quê? Porque ele está gerando B, né? Variáveis, então ele está reduzindo variância de certa forma, tá? Então, só lembrando, se ele reduz variância e mantém isso aqui constante, só que ele não controla, o que acontece com o erro? O erro reduz, né? Então, por isso que ele reduz o erro. Tá? Então, reduz essa parcela, mantenho essa constante. Essa aqui eu não tenho o que fazer. Então, o final dessa equação aqui, que é o erro, ele vai reduzir. Se eu reduz essa parcela, mantenho as outras constantes, essa aqui vai reduzir. E é por isso que bagging funciona. Tá? Só que aí tem um problema, né? Quem disse... Repara que como que eu gerei essas amostras? Essas amostras eu gerei usando o Bootstrap. Então, essas amostras elas não são não correlacionadas. Na verdade, a correlação é até bem alta. Tá? Então, essa parcela aqui, ela existe. Tá? E se ela existe, eu tenho espaço para endereçar ela e reduzir ainda mais a variância. Vai ser um ganho expressivo? Cara, não necessariamente. Mas pode ser um ganho, né? Porque se eu reduzo covariância aqui, e já tinha reduzido variância, essas variâncias aqui, essa parcela eu já tinha reduzido, se eu reduzo essa aqui das covariâncias, a variância total ela vai ser reduzida. Tá? E aí, um dos produtos lá do meu doutorado foi basicamente pensar num método de reduzir esse treco aqui. Tá? E aí, como que a gente faz isso? O método que a gente tem o nome de Bagged Cluster ETS, tá? E a ideia é basicamente atuar nesse pedaço, tá? É o que estava faltando. Tá? Isso gerou um paper lá no International Journal of Forecasting. Quem tiver aí, né, não é à toa que estou usando o mesmo nome, tá? Porque eu estou tentando explicar essa história aqui. Tá? E aí, quem quiser, enfim, quem quiser me pede aí, ou pede para o Thiago que eu passo o paper, tá? E se vocês quiserem ler, enfim, sempre vou achar interessante, porque muitas vezes você faz paper para você e mais duas pessoas lerem, né? Muitas vezes, quando você... Com certeza, manda para mim que eu mando para o pessoal, tranquilo. Bom, e aí, como é que a gente dividiu esse método? A primeira coisa foi entender o que funcionava no método do Bergman. E a gente entendeu que essa geração de amostras bootstrap para a gente, cara, isso estava perfeito, estava ótimo, bem feito, funcionando. Agora, o procedimento de gerar previsão e agregar as séries, para a gente isso não estava bom, né? Para mim não estava bom e era algo onde a gente poderia melhorar. Tá? Então, vou passar rapidinho daqui. A grande diferença é agora, ao invés de gerar 100 séries, eu passo a gerar um número maior de séries e aí eu explico depois o porquê. A princípio, vou gerar 1000 séries ao invés de 100. Tá? Beleza? Bootstrap. Por quê? Porque eu quero ter meio que graus de liberdade aí para poder selecionar séries que sejam menos correlacionadas, né? Entre elas. Deixa eu só jogar isso para cá porque eu não estou enxergando. Então, os métodos eles diferem na forma como o ensemble, ou seja, que esse conjunto de previsões é construído, tá? Enquanto o método lá dos outros autores eles consideravam todas as versões Bootstrap na hora de agregar, a gente vai, na verdade, vai considerar um grupo um pouco menos correlacionado entre si, tá? Pra justamente mitigar esse efeito da covariância. Pode ser algo, sei lá, negativamente correlacionado? Cara, não, por quê? Porque se você fizer isso, você começa a afetar aquela parcela de viés, né? E aí, de certa forma, você vai reduzir variância, mas vai aumentar viés. Então, isso aí é uma dança, assim, é um jogo que você tem que fazer. Então, qual que foi a nossa ideia para gerar um conjunto menos correlacionado? Tiagão, se eu estiver indo rápido e você quiser me parar e tiver pergunta... Acho que tá tranquilo. Tá tranquilo, pessoal? Dá um ok aí. Ok. Tá acompanhando legal? Ok. O Daniel aqui. Daniel não conta, né?
Beleza. Espírito maligno, podem disponibilizar o slide no final. E aí, vai disponibilizar depois? Posso. Beleza. Posso, sem problema. Pronto. Espírito importante. Bom, então para criar um... Beleza, o pessoal está falando aqui, podemos seguir. Show de bola. Então, para criar um conjunto menos correlacionado, a ideia que a gente teve, cara, a gente tentou várias coisas e nada funcionava direito. Tentou uma solução analítica, enfim, meu nível de matemática era muito baixo, eu acho, para sair com uma solução analítica que funcionasse no tempo que eu tinha. Eu não sei nem se existia ali. Não, provavelmente existia, mas assim, eu não tinha tanta... Eu achava que dava para sair de outra forma, tá? E aí fica aí até, já fica aí para quem quiser sair com uma solução analítica para isso, cara. Eu boto fé e posso ser coautor de vocês aí, se vocês quiserem. Mas basicamente a ideia que a gente fez foi, cara, o que acontece? Como é que clusters funcionam, né? Cluster, idealmente, quando eu estou construindo um cluster, o que eu quero? Eu quero que as observações que estejam dentro de um cluster sejam muito parecidas, né? Agora, uma observação que está num cluster, eu quero que seja parecida com uma observação que esteja em outro cluster? Não, eu quero que as observações que estejam em clusters diferentes sejam o mais diferente possível, né? Ou seja, um cluster, na teoria, ele deveria separar muito bem de outro cluster, né? Ou seja, as observações que estão ali dentro, no meu caso, estou falando de séries temporais, então as séries temporais que estivessem dentro de um cluster, elas deveriam ser o mais diferente possível das séries temporais que estivessem em outro cluster, beleza? Então, no momento que eu gero 1000 séries e clusterizo essas séries, a ideia, na teoria, é muito simples, agora falando, né? Óbvio que eu, quebrei muita cabeça. Quase a ideia da estratificação, né? Exato, cara, perfeito. E aí, na época eu trabalhava no IBGE, a estratificação me ajudou muito a ter essa noção de estratificação. Porque é isso, né? O que você vai fazer... E aí, na verdade, foram muitas conversas até com os meus amigos amostristas lá do IBGE, tá? Cara, quando você tá pensando num cluster, você quer que coisas parecidas estejam ali dentro e coisas diferentes estejam o mais distante possível. Tá? Então, se você clusteriza aquelas 1000 séries, a minha ideia foi essa, né? Cara, e se eu gerar 1000 séries ao invés de 100, clusterizar essas 1000 e selecionar 100 pegando um pouquinho de cada cluster? Eu não vou ter, talvez, um conjunto um pouco menos parecido entre si, e talvez eu reduza, né, a correlação, né, e a covariância. Aí, cara, a ideia foi essa, basicamente foi essa. Aí, cara, isso gerou uma série porque não é direto, né, você fazer isso. E aí isso gerou uma série de desdobramentos, né? Então, tipo, vamos lá, a ideia do cluster é maximizar a similaridade dentro do grupo e minimizar a similaridade entre os grupos, ou seja, entre os clusters, né? Exato. E aí a minha expectativa é que se eu selecionasse entre diferentes clusters, eu ia ter um conjunto, um ensemble, um pouco menos correlacionado. E se ele fosse um pouco menos correlacionado, as previsões também seriam um pouco menos correlacionadas. Tá? E aí, quando eu agregasse, no final das contas, eu reduziria aquela parcela de covariância que existia lá dentro daquela variância que eu mostrei para vocês. Né? Faz todo sentido isso. Hoje faz, né? Mas foram algumas noites aí de bateção de cabeça e errando, né? Aí a ideia era como operacionalizar isso, porque é um método computacionalmente intensivo, né? Porque cara, pensa que você só ia gerar uma série. Aí agora eu estou te falando que, na verdade, você não vai gerar uma série. Você não vai gerar previsão para uma série. Você vai gerar 1000 séries, vai gerar previsões para 1000 séries. Depois você vai fazer uma clusterização em cima de 1000 séries. E depois, mais que isso, né? Uma pergunta a responder é quantos clusters você vai fazer, né? Que é uma pergunta de aprendizado não supervisionado, né? Que, tipo, cara, eu quero fazer isso de forma sistemática, eu não quero ir na mão e no olho selecionando esse número de clusters, né? Clusters. E mais, eu poderia gerar séries muito esdrúxulas e malucas. Eu não gostaria que isso acontecesse, porque ia impactar o meu viés. O Daniel fez a pergunta que eu estava em mente aqui. Quais variáveis que você usou para clusterizar?
Não, as próprias séries, né? A clusterização, ela acontece, é uma clusterização de séries temporais. Nesse caso, eu usei a distância euclidiana, tá? E aí numa noção par a par, tá? Então, eu meio que boto uma série do lado da outra e vou comparando ponto a ponto, tá? De cada série. Beleza? Existem formas de você clusterizar usando metadados dessas séries, tá? E o Heinemann tem um trabalho importante sobre isso. Mas, enfim, não cabe aqui, acho que dentro dessa qual, mas, na verdade, é até uma boa ideia, tá? Como forma de melhoria aqui para o bag de cluster ETS, tá? Clusterizar usando esses metadados, mas, enfim, não usamos. Então, cara, a forma de eu evitar essas séries esdrúxulas foi, cara, não vou usar tipo caminhos, né? Vou usar tipo camedoides, né? Por quê? Porque aí eu passo, ao invés de trabalhar com a média, né, dos centroides, eu vou trabalhar com a mediana dos centroides, né? Então, porque aí eu evito um pouco essas coisas. Aí por isso esse algoritmo PAN, e porque ele também era muito rápido, né, para processar, tá? E aí a segunda pergunta era o número de clusters. Cara, você pode fazer de várias formas, seja na mão, seja fazendo validação cruzada, ou seja, usando um método aí, nesse caso usei o método da silhueta, enfim, é uma heurística no fim das contas, precisa selecionar. O Knopp fez uma pergunta aqui interessante. E o problema na transformação dos dados? Você usou algum tipo de normalização? A transformação dos dados, ela seguiu a mesma lógica do Bergman e do Heinemann, né? Ela começa lá no início com a transformação Box-Cox. Tudo começa com a transformação Box-Cox e tudo termina com a inversa da transformação Box-Cox, né? Que você faz tudo e depois você destransforma. Beleza? Não sei se eu respondi aí. Tá? Bom, e aí usei esse método da silhueta, né? No final, que eu passava, isso aqui era o bag de BLD, MBB, ETS, que era o método que a gente estava olhando. Ao invés de eu ter um tipo de série, né? Eu tenho vários tipos de série, onde cada cor faz parte de um cluster. Tá? Vocês estão vendo, tá aí mais colorido. Então, cada série, cada cor é um cluster. Então, eu vou selecionar dentro de cada um desses clusters. Tá? Aí a única pergunta que fica é, beleza, mas quanto que eu seleciono em cada cluster? Né? Porque eu tenho séries, eu tenho números diferentes dentro de cada cluster. Aí, Tiagão matou bem quando ele fez fez a analogia com a amostragem estratificada, né? Selecionando, cara, não tem uma forma. Então você pode pensar na que você quiser, mas proporcional ao tamanho do cluster, me parece razoável, tá? E foi o que eu fiz, né? Só que quais proporcionais ao tamanho, né? Porque vamos supor que eu tenho um cluster com 20 séries e eu tenho que selecionar 2 séries, mas quais 2 ali de dentro? Eu vou selecionar aleatoriamente ali dentro? Aí não, o que a gente fez foi fazer uma etapa de validação daquelas séries ali dentro também. Então, na verdade, eu selecionaria as 2 melhores dali de dentro, tá? Ok? Isso, de novo, para evitar também aquela parcela de viés, que aquela parcela de viés aumentasse, tá? E aí, no final das contas, eu ficaria, ao invés de 1000, ficaria com 100 e aí agregaria essas 100 séries. Beleza? Então, minha previsão seria um treco meio que assim, tá vendo? Cores diferentes vêm de clusters diferentes. Tá? E aí isso aí é esse método chamado Bagged Cluster ETS. Eu vou mostrar aqui rapidamente onde que a gente aplicou e por que isso, enfim, se isso funciona ou não funciona, e onde que eu vi que esse treco funciona e onde que a gente aplicou, tá? A primeira coisa foi aplicar onde os autores anteriores aplicaram. Então, no caso, foi a M3, tá? Na M3, vamos lá. Vamos lá que está acabando. Na M3, essa abordagem nossa, ela gerou resultados melhores do que todos, tá? Então, assim, inclusive do qual a gente estava querendo bater, tá? Dava resultados melhores, tá? Que era esse bag de BLD-MBBTS, a nossa abordagem tipo, obteve resultados melhores e foi o melhor método, tá? Da CM3. Isso para dados mensais. Quando a gente está falando de dados trimestrais, a gente começou a perder.
E aí tem um motivo muito claro, porque tem menos dados, tá? Quando você passa a falar de dados trimestrais, a gente está falando de menos dados e esse método, ele é mais, não sei nem se eu posso falar isso, mas ele é mais computacionalmente intensivo do que o outro, né? Tem que fazer mais coisas, então tem mais locais onde falta de dados é mais crítica, né? E dados anuais também a gente perdeu, mas diga-se de passagem que bagging já não fazia sentido também, né? Então bagging também perdeu quando a gente passou a falar de dados trimestrais e dados anuais, tá? O outro dado que a gente comparou foi nessa competição, foi nessa CIF 2016, era uma competição, enfim, que rolou, e a nossa abordagem para dados artificiais lá gerados da competição também foi melhor do que todos que estavam lá. E aí tem um ponto interessante que tinha lá um ensemble de LSTM. LSTM é um tipo de arquitetura de deep learning, né? De redes recorrentes, né? E a gente bateu, né? Bateu com folga essas redes, tá? Para dados reais a gente perdeu, tá? Porque era mais adaptativo e foi pior. Agora, considerando tudo, a gente perdeu, mas perdeu por pouco, tá? Para esse conjunto de LSTM, tá? E ETS. E aí tem um ponto interessante, porque o autor desse método aqui foi um cara que na época trabalhava na Microsoft e depois foi para o Uber. Esse mesmo cara foi o cara que ganhou a M4 depois, tá? Esse mesmo método, tá? E aí é o que eu vou mostrar. A M4 teve um grande diferencial, porque antes eu estava falando de, sei lá, 20 e poucas séries, né, no CIF, já nem me lembro, 20 e pouco, 40 e poucas séries, e na M3, 3.003 séries que você tinha que prever. Na M4 a gente tinha um desafio, porque eram 100 mil séries com frequências muito variadas, tá? E aí, cara, prever para 100 mil séries com um dado computacionalmente intensiva foi um desafio. Significou que a gente teve que subir cluster na AWS, teve que fazer um monte de coisa. Eu tive que paralelizar o código, tive que fazer um monte de coisa para acomodar e simplesmente para dar tempo de chegar no final da data e a gente fazer a submissão, né? E a gente fez, o resultado, cara, não foi tão ruim. A gente bateu todos os benchmarks que existiam, bateu o software que existia, então você tem lá o Forecast Pro, bateu o banco que estava lá dentro participando, então o Wells Fargo participou. E se você pegar, a gente não ficou tão mal assim comparado com os resultados vencedores, tá? E aí o interessante é que no Brasil teve o professor Lousada lá da USP, participou e foi bem, ficou bem, numa colocação boa, né? Lousada Fiorucci. Que eu estava no Sinap, né, que ele fez aquela previsão lá para a Copa do Mundo, né? Eu lembro da palestra dele, se você não acredita em estatística, acredita no povo, né? Que teve o povo do Fantástico naquela época que acertava, que o povo é a voz de Deus, aí botou o povo lá do Fantástico. Muito bom. Ele e assim, lá com o Poisson, eu era da graduação na época. Eu lembro desse dia aí. Mas, cara, assim, eu acho que o interessante era o seguinte, essa era uma competição onde a gente tinha gente da indústria e gente da academia. Então, se olhar aí, tem Oxford, Harvard, tem um monte de lugar puxado. E você participava da seguinte forma, você submetia os resultados e você não tinha uma leaderboard do tipo do Kaggle, que você vai acompanhando e vai meio que overfitando a leaderboard, né? Você não acontece isso, você submetia e depois ia esperar, e aí um evento que ia acontecer, onde todo mundo ia, lá nos Estados Unidos, então foi lá acho que o Takata estava também, lá na Universidade do Colorado, em Boulder, e aí todo mundo foi, e aí eles apresentaram o resultado na hora, na frente. Aí eu tava com cagaço, né? Porque, pô, era um produto do meu doutorado, não queria chegar num resultado ridículo, né? E o resultado foi bom, assim, não foi ridículo, foi cara, dentro do esperado. A gente não conseguiu, cara, ter o melhor resultado, mas, cara, para mim foi excelente e deu para entender o que deu certo, o que não deu certo, que para mim foi o ponto mais importante. Na verdade,
dos principais pontos, né? Quando você faz doutorado é entender o que dá certo, o que não dá certo, por que dá certo, por que não dá certo, né? Então, assim, a metodologia ela funcionou e graças a Deus eu não passei vergonha à frente primeiro dos meus ídolos, depois de gente boa da indústria e depois gente boa da academia, né? Parabéns aí, cara, muito bom. Então, assim, só para finalizar, cara, o que a gente viu com esse método foi que basicamente eu não mostrei aqui, cara, porque é bem mais extenso, mas a gente fez várias simulações e a gente mostra que esse método de fato reduz variância. Se vocês lerem um paper, vocês vão conseguir ver e consegue reduzir a parcela de covariância. O número de cluster ele tem um papel muito fundamental na forma como o método vai ou não. E aí esse é um dos motivos, na verdade, do método da gente ter ficado nessa posição, porque a gente não conseguiu fazer validação cruzada, né, otimizar um monte de coisa. A gente só fez para entregar. Os resultados empíricos mostraram lá que esse é um método bastante possível de gerar, pelo menos em média, né? Ele gera resultados melhores do que as combinações e o bagging que existe para séries temporais hoje. Então, esse é o estado da arte em bagging e amortecimento exponencial, pelo menos até onde eu sei. E um ponto os dados funcionam, ele funciona bem principalmente para dados mensais, né? Quando você tem mais dado, né? Mas a lógica de combinação ela continua valendo, tá? A gente, cara, tem várias possibilidades daí para frente. Primeiro, a gente pensa que a gente agrupa essas séries meio que na média ou na mediana, ou seja, quando a gente faz isso, a gente dá o mesmo peso para todo mundo. Quando claramente você poderia dar pesos diferentes que iam gerar resultados melhores ou piores, tá? E aí tem formas de você fazer isso, a gente já pensou desde o Extreme Gradient Boosting para fazer exatamente essa etapa final, Deep Learning exatamente para fazer essa etapa final, e aí tem formas de você combinar, é uma abordagem que a gente chama de híbrida. Na verdade, o resultado principal foi uma abordagem híbrida, tá? E aí tem outros métodos de decomposição que não é estéril, que as pessoas poderiam tentar. E o principal ponto, eu acho, negativo desse método é que, na verdade, ele é um método computacionalmente muito intensivo, né? Então tem que justificar muito você usar ele para, enfim, ao invés de usar o outro tipo de método, tá? O Daniel é muito palhaço. George Grill Foreman das séries temporais. É brabo, consome bastante. Eu gastei uma verba pesada aí de pesquisa do Fernando para poder rodar nos clusters da AWS. Mas, cara, acho que foi bem relevante esse trabalho, ele, assim, dentro da academia e dentro dos principais revisores, assim, no fim das contas, cara, você está num ambiente muito pequeno, né, de previsão de séries temporais, onde as pessoas relevantes atuam, né, que é basicamente essa comunidade do IJF, né, do International Journal of Forecasting, e do Hindman, dessa galera da Austrália, tem uma galera na Inglaterra. Então, meio que todo mundo se conhece. Então, quando esse paper ele foi para submissão, estava bastante claro, até pelas dúvidas, quem eram os revisores que estavam revisando, cara, porque a gente ia para os congressos, eles faziam as mesmas perguntas e tal. Então, quando o paper foi aprovado, cara, as pessoas estavam, deram os parabéns e comemorando. Era uma coisa super, super bacana. E, aliás, vou até fazer o merchan do evento, que ia acontecer esse ano, no meio do ano, em julho, mas por conta do Covid, o evento foi cancelado, então vai acontecer ano que vem o International Symposium on Forecast, vai ser na PUC esse ano, ano que vem, agora no caso, né? E esse é o principal evento de previsão, então, assim, se você entende que essa é uma área que você quer estar, cara, você tem que estar nesse evento, porque é onde o Heinemann está, é a chance dele, cara, te arguir, te perguntar coisas, você está em contato. Então, nesse evento eu conheci o cara que desenvolveu a parte de Deep Learning de previsão de séries temporais do SageMaker. E é o gerente da AWS. Assim, conheci, estar na fila, conversar, de tomar cerveja. E esse cara veio, assim, numa dessa ele veio para o Brasil, eu chamei ele para ir na PUC, ele deu palestra. Então, assim, é um ambiente legal que une indústria e academia, tá? E meio que no estado da arte. Esse método que eu falei, ele está disponível no GitHub. Eu tinha prometido fazer um pacote, mas nunca fiz. Então, na verdade, ele está como função lá dentro. Quem quiser usar e talvez até me ajudar aí, que eu estou um pouco preguiçoso
de mexer nessas coisas e a Blue tem me consumido. Ah, mas de boa, GitHub A é Blue, muita coisa pra colocar, cara. CRAN é exato. muito, eles A são Blue, muito chatos, cara. a Cara, Blue eles querem que você use as funções que eles querem. é, Pô, você é chato ficar dando a manutenção no CRAN, ficar subindo. Pô, no GitHub é muito mais fácil de você dar continuidade, na minha opinião, né? Não sei. É claro exato. que o CRAN tem um negócio, né, de global e tal. Pô, o pessoal vai usar globalmente teu código e tal, né? O Uhum. GitHub talvez nem tanto, né? Mas tem seus Exato. prós e contras aí também, né? Mas fazer o quê? Exato, eu concordo, cara. O GitHub é uma excelente plataforma de colaboração e eu acho enfim, se vocês não usam, vocês deveriam usar. Então, meu ponto é, se vocês quiserem dar uma olhada, o código está lá, ele é completamente aberto, melhorar, perguntar, Boa. de preferência contribuir, acho que vale, tá? Tem uma pessoa mexendo, de Bem certa demais forma, aí, cara. A palestra foi sensacional. Pô, essa tem, live realmente, tem, pô, deu mais de 70 pessoas aqui assistindo. O negócio foi tem doido. tem E muito legal, cara. tem Sensacional. uma pessoa que está meio que Pode falar, desculpa. Opa, Pode falar. o Davi, que eu acho que está na call, enfim, nessa live, ele é aluno do Fernando Cirino e a gente orienta ele no mestrado. Então, Ah, ele legal. está olhando para esse tópico também. Então, assim, pessoas que tiverem interesse nisso, conversem com o Davi, de preferência, para eu não ter que fazer. Ah, Ele vai legal, fazer. tranquilo. Se ele quiser também fazer uma aqui com a gente, fica à vontade aí, tranquilo. E deixa eu te falar um negócio. Uma E dúvida aí, minha. Né? Só, Existe. só, só, só uma questão. Eu botei aqui questions, mas na verdade agora é mais que um ask me anything, tá? Pode me perguntar qualquer coisa, desde da escola até esse modelo, eu posso responder sobre ciência de dados, enfim, já tenho uma história razoavelmente. Enfim, já vivi muita coisa, já bati muita cabeça, já errei bastante. Eu acho que fica aberto aí para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem. Maravilha. Cara, deixa eu Eu, só começar com uma aqui, que é só de curiosidade mesmo, né? Existe modelos hierárquicos de processos temporais? existe, e o principal desenvolvedor é o Heinemann. Ele resolveu uma série de coisas é o que chama de Hierarchical Time Series. E, enfim, tem uma série porque esse é um problema, que na verdade, qual que é o problema da hierarquia, né? É como que você reconstrói à medida que você faz. Você pode fazer ou, enfim, top-down ou bottom-up, né? Bottom-up. O problema é reconciliar, né? Quando você faz a previsão aqui, casar com a de cima. E aí é um problema matematicamente complexo, tá? E ele resolveu esse problema. Na verdade, tem alguns alunos resolvendo isso e sim, existe pacote no R para fazer isso. Show de bola. Esse é, na verdade, um A ponto gente teve uma interessante live também. aqui com o professor Luiz Paulo Flávio. Inclusive vai ser o próximo aí, 21 horas, ele vai fazer uma live aí de DataVis junto com o Rafael também, da USP, né? Professor Bacana, titular da FEA USP. Vai fazer aqui bacana. com a gente, autor ali do análise de dados, né? Manual de análise de dados, vai ser bem legal também. Se quiser assistir, está convidado também, mestre. Fica à vontade. E Bacana. deixa eu te falar, eu E as anotei dúvidas aqui, aí as que você pessoas fizeram anotou? perguntas durante a live que a gente não respondeu. A Lívia, ela Uhum, perguntou, deixa eu ver aqui. Ela perguntou na hora que você estava falando do bagging, uhum. ela perguntou, deixa eu ver aqui. A autocorrelação entre os blocos é que seria artificial gerada pelo Bootstrap, certo? Lá no bagging. A autocorrelação entre os blocos. Não, na verdade, dentro do bloco existe autocorrelação, entre os blocos eu mitiguei, né? Porque se eu entendo que existe enfim, eu já extraio componente de tendência e componente de sazonalidade, o que sobra ali é meio que ruído. Então, se existir ainda autocorrelação, eu, na teoria, como faço blocos de mesmo tamanho, essa autocorrelação ela vai existir dentro do bloco, mas entre o bloco ela, na teoria, é desprezível. Mas tem uma arte aí, né? Que é a definição do tamanho do bloco. Em geral, enfim, aí tem formas de você fazer isso. No nosso caso, a gente botou meio que o dobro da frequência, tá? Então, enfim, se estou falando de dados de 12, né? De dados mensais, seria 20 blocos de tamanho 24.
Mas, enfim, é muito mais tentativa e erro do que uma ciência. Tá? O racional é, cara, se eu colocar mais do que um dado, eu consigo capturar até a sazonalidade que talvez ainda tenha ficado ali. Tá? Legal. Esse era o racional. Ó, a Lívia também tinha outra pergunta que era: eu costumo ter dificuldade com eventos atípicos, por exemplo, modelar uma taxa de inadimplência com variáveis macroeconômicas quando surge uma crise política ou então previsão de demanda quando surge uma pandemia. O que você costuma fazer para tratar esses eventos em uma modelagem de forecast? Foi essa a pergunta que ela fez. Tá, você fez a pergunta difícil, né? Que tá todo mundo se fazendo. Que é, cara, todos os modelos funcionavam até antes da crise, né? Por quê? Porque, beleza, eu sei lidar com uma crise de 2008. Eu não sei lidar com uma crise onde teve enfim, a economia desligou, né? Praticamente. Então, o ponto aqui é, cara, idealmente você deveria ter modelos que se adaptassem rápido à mudança, tá? Então, toda classe de modelos onde você consegue se adaptar rápido à mudança e tem parâmetros, de certa forma, variantes no tempo, seriam modelos que deveriam ir melhor, pelo menos na minha cabeça, tá? Deveriam ir melhor nesse momento, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é, cara, você vai ter que conviver com um erro, tá? Teu erro vai ser maior e não tem jeito, tá? Terceiro ponto é para que você quer essa previsão, né? Porque dependendo do que você queira, fazer uma previsão não é o melhor. Não é o melhor caso, né? Uma previsão de séries temporais. Talvez o melhor caso é meio que gerar cenários onde eu estou exposto ou não exposto, tá? Então isso vai depender muito, muito do teu problema. E, como eu falei, dados de séries temporais, em geral, a gente olha para o passado para predizer o futuro, né? Se o negócio é meio que sem precedente, o que é o passado que eu consigo olhar, né? É difícil. Eu não tenho uma resposta para isso, não. O que está muito na minha cabeça, que, enfim, já vi discutindo, é que claramente a gente vai passar a atuar em um regime diferente, tá? E aí modelos que trabalham com mudanças de regime, de certa forma, deveriam também acomodar melhor essas coisas, tá? Mas, cara, previsão virou um treco difícil. Difícil, né? Acho que todo mundo... Se alguém falar que sabe o que vai acontecer mais do que 3 meses, cara, a pessoa tá mentindo, cara. Não tem como saber, assim. Ninguém sabe a extensão desse treco, né? E aí o Periquito Maligno também tinha uma pergunta aqui. Sempre é necessário transformar uma série temporal em uma série estacionária para obter melhores resultados? Depende. Depende do método que você está trabalhando. Por exemplo, a ARIMA tem pressuposto de estacionariedade e aí por isso você precisa fazer. Tem vários outros métodos que existe esse pressuposto, tá? E aí, quando você está falando de econometria também, e aí se você não tem estacionariedade, muitas coisas não valem, você passa a buscar coisas chamadas cointegração, quando você está falando de séries múltiplas, e isso varia muito, tá? Varia do teu modelo. O que se sabe é que se você estacionarizar uma série, você, no fim, está transformando uma série. Toda vez que você transforma, você perde, de certa forma, alguma coisa, né? Perde informação. Então, enfim, é uma escolha aí de... Você vai ganhar em algum lado e perder em outro lado. Aí você tem que avaliar o que compensa mais para você. A Luciene, ela tinha falado que queria ouvir novamente a última frase, a seleção que não aumenta viés. Eu não lembro agora exatamente também. Como é que é? Qual que é a frase? Passou muito tempo. Luciane, você lembra alguma coisa? É a seleção de séries dentro de cada cluster, de forma que não aumente o viés. Tá, porque é o seguinte, se eu gerasse uma... Realmente você não entendeu, porque eu falei, é um tema árido que eu estou passando super rápido, né? Mas o que acontece? Essa previsão, lembra que eu falei que eu quero selecionar caras meio que diferentes, né, para gerar um ensemble, ou seja, um conjunto um pouco menos correlacionado. O problema é que se eu começo a selecionar caras muito diferentes, não é à toa que eles estão diferentes, né? Muitas vezes ele está diferente porque é uma série que está meio que mal feita, né? Então tem uma coisa esquisita, então ela vai gerar uma previsão meio esquisita também. Só que se ele gera uma previsão esquisita, o que acaba acontecendo é que eu vou errar, né, a previsão mais.
Se eu estou errando, eu estou incorrendo num problema de viés aí, tá? E eu quero evitar que isso aconteça. Para eu evitar que isso aconteça, eu meio que faço uma validação cruzada ali dentro dentro dos clusters, tá? E foi isso que eu passei rápido. Como que eu faço uma validação cruzada? Eu separo um pedaço dos dados, tá? Então, eu separo temporalmente um pedaço dos dados. Então, o que eu estou falando? Estou querendo dizer com isso? Então, se eu estou querendo predizer, sei lá, de janeiro de 2000, enfim, tem dados de janeiro de 2002 a dezembro de 2019. Eu separaria artificialmente entre janeiro de 2019 entre janeiro de 2019 e dezembro de 2019 como meio que um conjunto de validação, treinaria de janeiro de 2002 a dezembro de 2018 e faria previsão para esse período de validação que eu conheço. Isso ia gerar enfim, várias métricas de erro ali dentro e aí eu conseguiria meio que ordenar as séries que estão gerando menor erro, tá? Ali dentro dessa validação. E aí, quando eu tenho que selecionar, eu vou selecionar, vamos supor que fossem 2 séries, eu selecionaria as de menor erro, tá? Para que eu não impacte tanto o viés, tá? Eu tenho um custo de fazer isso, porque como eu estou gerando séries de menor erro, de certa forma, também essas séries são meio parecidas, né, entre si. Então, também, ali eu tenho um pouquinho de covariância. Mas é o que eu falei, é uma dança, né? Aumenta um pouquinho de um lado e reduz um pouquinho do outro. O Altair perguntou aqui, você recomenda alguma referência além do Forecasting Principles and Practice? Cara, séries temporais tem uma literatura extensa e depende muito do que você quer, tá? E minha experiência com séries temporais é que dependendo do livro que você lê, eu acho que a galera de séries temporais e econometria, e me desculpe aí se tiver alguém lendo, eu acho que as pessoas complicam notação ou para parecer inteligente ou para enfim, ou para sei lá por que motivo, né? Ou para ser o mais preciso possível, mas fica muito difícil de ler depois, né? E aí, dependendo do livro que você pegue, pode ser que a anotação seja enjoada. Então, você perde um tempo muito mais tentando entender a anotação, e aí aparecem aquelas letras horrorosas e tal, mas que são necessárias, muitas vezes, para você poder entender, do que efetivamente no método, né? Então, outras referências que eu acho... Mais didático. Mais Pra didático. Cara, assim, vamos lá. Tem livros que são... Enfim, se você está em séries temporais, você tem que já ter passado em algum momento, tá? Em português tem aquele do Moretin, mas eu não acho aquele livro que você deveria começar por ele, tá? Aquele, para mim, é um livro de consulta, tá? Depois você olha e vê. Eu acho que ele, enfim, ele vai num nível que você precisa de uma explicação de alguém, pelo menos para mim, tá? Foi assim. Aí pode ser porque eu sou meio burro também, mas a galera talvez tenha a mesma dificuldade que eu. Eu acho que o livro do Hamilton, Time Series Analysis, ele é meio que uma referência, quase todo mundo lê esse livro. Então tem do Moretin, tem esse, tem do Hamilton. Aí começa a entrar nos temas muito específicos, né? Então tem um autor, na verdade um professor da Universidade de Cambridge, que é o... Rapaz, esqueci o nome do cara. Porque basicamente ele tem uma visão frequentista do modelo de espaço de estados, tá? Então, com essa visão frequentista do espaço de estados, ele te ajuda a entender um monte de coisa, né? Mas é um livro árido também, é difícil de entender. Para entender a lógica, porque no fim das contas o espaço de estados é uma lógica quase bayesiana, né, das coisas, tem o livro do Migon, né? Dynamic Linear Models, uma coisa assim, que também é uma referência em previsão de séries temporais bayesianas, tá? E aí, Altair, acho que você está se for o mesmo Altair que eu tô pensando, você está no FRJ, enfim, o Migon, ele tem um material muito bom disso, né? Então, assim, tem vários, né, cara? Eu acho que o FPP, que foi isso que ele falou, ele tem uma grandíssima vantagem que primeiro, ele foi feito pelo Heinemann, e o Heinemann é a grande referência de previsão de séries temporais. Segundo, ele vai numa linguagem muito simples de entendimento.
e com código embaixo, tá? Com código em R embaixo. Então, cara, para mim, eu não sei como é que funciona para as pessoas, mas para mim a melhor forma de eu aprender algo é programar esse treco, porque aí eu tenho que entender a fundo o que está acontecendo, tá? E aí esse livro aí, ele tem Forecasting Principles and Practice, algo assim, tá? Que esse livro do Heinemann, para mim, é o que eu sempre recomendo, porque ele é bem, bem didático. Tá? Show. Beleza. Vamos fazer uma pergunta, então, aqui meio fora aqui. Você acha que esse conhecimento tão aprofundado é necessário para a era de DS e estatística, mas trivial resolve a maioria dos problemas? Você acha que esse conhecimento tão aprofundado é necessário para a era de DS ou estatística? A mais trivial resolve a maioria dos problemas? Ele está perguntando se precisa ter doutorado. Acho que você está perguntando é se precisa ter doutorado. Minha resposta para você, eu vou te dar o porquê que eu fiz doutorado e depois eu vou te dar uma resposta como chefe da área de uma área de ciência de dados, se precisa ou não precisa, e o que minhas impressões, né, do doutorado. Primeira coisa eu fiz doutorado porque eu estava começando a achar que eu estava emburrecendo, tá? Quando eu estava ao longo do tempo, assim, que eu estava chegando em casa, jogando videogame, fazendo coisas do tipo, e achava que estava com muito tempo. Então eu inventei um doutorado porque eu achava que eu estava com muito tempo e achava que estava esquecendo as coisas. Minha memória é sofrível, eu esqueço mesmo as coisas, tá? Então aí foi por isso que eu entrei no doutorado. Se eu acho que é necessário, como aí falando como gestor, eu digo que não acho que é necessário, dependendo de onde você vá trabalhar, tá? E aí a minha lógica não sei se vocês já leram um livro do Peter Thiel, que é From Zero to One, esse livro, né? Se vocês nunca leram, leiam, né? Mas é uma lógica que a maior geração de valor acontece quando não existe nada e você faz alguma coisa. E essa alguma coisa, quando a gente está falando em ciência de dados, muitas vezes é quase que uma heurística. Tá? Não existia nada, eu fiz um modelo de regressão linear, já seria até um passo 2. Tá? Eu fiz algo relacionado a negócio que deu uma informação relevante. Cara, já gerei valor pra caramba. Tá? Então, eu acho que não é necessário fazer doutorado para estar nessa área. Eu acho que é preciso que você saiba a intuição das coisas, tá? Pelo menos. Do porquê que você está fazendo. Eu acho que AutoML, ou seja, Machine Learning automático, não resolve o problema do dia a dia, tá? de dado. Tá? Se isso vai evoluir e melhorar, talvez vai e passe a resolver. Tá? Mas eu acho que a vida ela é bem diferente do que os problemas do Kaggle. Tá? E aí, muitas vezes, saber um pouco mais aprofundado ajuda, mas não acho que é fundamental. Então, respondendo, não acho que você precisa de doutorado para estar na área. Tá? Então, cara... Desculpa. Qual foi a minha impressão do doutorado que eu falei que ia responder? Doutorado, para mim, foi uma experiência difícil, porque ela é trabalhosa, então significa que foram 4 anos de muita madrugada aí. Mas eu tive muita ajuda de onde eu estava, né? Porque eu estava no IBGE e meu chefe era, sempre foi ótimo, eu estava dentro de uma área que era uma área de pesquisa, então eu conseguia fazer muita coisa, né? Então, assim, meus amigos do IBGE me ajudaram muito, tá? Para fazer isso. Eu não tinha filho na época, então também isso me ajudou muito. Minha mulher me ajudou muito de, me ajudar mesmo, assim, de levar as coisas que eu precisava. Então, assim, é bom ter uma rede de apoio, tá? Para fazer. Mas, assim, no fim do dia eu dei muita sorte dentro do doutorado. Primeiro porque boa parte do doutorado é escolher um orientador que seja parceiro e te ajude, tá? E isso eu tive, enfim, desde antes de entrar no doutorado, tá? E aí entenda as suas limitações, mas te cobre, porque senão você termina os 4 anos e você não chega no final, tá? E eu dei muita sorte da pesquisa que eu comecei a fazer ter acontecido num ambiente onde, cara, o cara mandou um pré-print e o paper dele só foi ficar pronto meio que 2 anos depois e eu já estava trabalhando e eu errei muito pouco por sorte, tá?
errei muito pouco por sorte. Muitas vezes as pessoas no doutorado esbarram em caminhos sem saída e eu não esbarrei em quase nenhum caminho sem saída. Então as coisas foram andando de forma muito suave, tá? Mas é trabalhoso e não é um passeio no parque, tá? Você vai sofrer, enfim, vai se questionar. O efeito, a síndrome do impostor, ela existe muito dentro do doutorado, porque você sempre acha pessoas 300 milhões de vezes melhores que você. Enfim, mas o doutorado é um caminho de persistência enfim, não sei a opinião das outras pessoas, mas a minha é que o doutorado é um caminho de persistência e saber fazer as escolhas, né, mais corretas, né? E isso me ajuda bastante depois, na vida, né? Saber escolher no início e fazer as perguntas que eu deveria estar fazendo, né? Pelo menos do ponto de vista técnico, tá? Show de bola. A Lívia concordou aqui com você, né? Concordo plenamente com você. Fez frequentemente pessoas buscando alternativas através do Auto Machine Learning e sabemos que modelar vai muito além disso, né? Tem até um meme, né, que eu fiz uma vez. Tá a garotinha assim, né? Aí atrás, no fundo, tá a casa pegando fogo, né? Aí eu botei, se você quer aprender estatística, você quer saber modelagem sem saber estatística, você vai colocar fogo na casa, que nem a garotinha. tem que saber, né? Tratar os dados e Cara, eu fiz bastante consultoria na vida, né? Eu já vi cada coisa que enfim, vocês ficariam estatísticos ficariam preocupados ou horrorizados. E, enfim, tem gente que vem de software não sabendo o mínimo, né? Então, é bom ficar ligado, assim, é bom ficar ligado. Show de bola, cara. Então, pô, queria te agradecer aí mais uma vez, foi sensacional. Pô, lembrei aí de conceitos de séries temporais, de clusterização, até de amostragem eu lembrei aqui. Bacana. Então, foi muito legal, né? E acho que o pessoal curtiu demais. A gente está com pergunta até ano que vem, né? Pessoal, eu deixei lá na descrição do. Se quer fazer, pode fazer, cara. Eu tem lá o. Tô aí disponível, porque fazer pergunta para depois eu responder no e-mail é melhor se perguntar agora, porque as coisas estão. Vixe, mas vamos ver aqui. Tem que eu tirei a noite para responder isso. Dediquei agora. Gnalbo falou assim: ao se comparar duas ou N séries temporais de parâmetros diferentes, haveria alguma normalização que considerada mais adequada para a interpretação dos resultados, ou você recomenda, nesse caso, o Box-Cox? Duas séries temporais de parâmetros. O que você quer dizer com um parâmetro de uma série temporal, só para eu entender? Fala aí, Gnalbo. Eu acho que ele está falando comparadores tipo Arima e entendi. modelos Arima, com alguma coisa assim nesse sentido. Cara, é isso? Tá. A comparação entre modelos ela é benéfica no sentido no final de agrupamento, tá? Você poderia fazer. E aí usar enfim, amortecimento exponencial, deep learning, o método Theta, e depois combinar tudo no final. Poderia, tá? Eu não teria nenhum problema em fazer isso. Na verdade, é até bom, porque você expõe o teu resultado a valores mais diferentes, tá? E era um ponto que pode ser explorado, sim. Legal. Agora, tem que lembrar de combinar. O Daniel, ele perguntou, na definição do número de clusters do seu método, qual é a otimalidade do número de clusters? É uma questão de dificuldade de processar ou de previsão? O número de clusters? Cara, eu acho que é de tudo, né? Se você fizer com mais clusters... Não, se bem que não é uma dificuldade para processar, porque você já calculou as distâncias. Calcular as distâncias, que é o complicado. Depois aplicar o método não é tão tenso, eu acho. Óbvio que se você tiver um método de clusterização que use o modelo por trás, aí você vai ter mais dor de cabeça. Qual que foi a outra pergunta? Deixa eu fazer uma pergunta. Nessa brincadeira, quanto mais ou menos você gastou lá na Amazon com cluster? Cara, vamos lá. Eu fiz isso num período
num período onde eu não sabia, a primeira coisa é, eu nem sabia subir uma EC2, tá? Na época. Hoje em dia eu acho que eu sei, não sei, enfim, não sou engenheiro de dados, mas eu sei alguma coisa, tá? Então, começa daí, tá? Então, eu não otimizei da forma que eu deveria. Eu acho que durante a competição, eu gastei aí uns mais de R$ 2.000, tá? Na época. O que não é muito, muito, mas enfim, para mim, eu não queria gastar do meu bolso isso aí. Então, eu usei na época, o Fernando, ele tinha algumas verbas de pesquisa, a gente usou verba de pesquisa, porque, enfim, era para pesquisa de fato. E verba da PUC. Porque uma outra possibilidade era usar os clusters da PUC, mas como, cara, eu era como o Fernando gostava de falar que eu era um péssimo aluno da PUC, eu não gostava de ir para a PUC e ter que ficar fazendo e perdendo tempo lá. Lembrando que eu, na época eu já trabalhava, dava aula, fazia consultoria, então meu tempo era meio limitado. Então, se eu pudesse acessar de qualquer lugar uma máquina potente, aí a AWS serviu bastante. Na verdade, eu usei a AWS e usei a nuvem do Google, né, a GCP. Que é mas basicamente o que eu usava, cara, era servidor Linux, tá? Então eu usava servidores Linux mais potentes. E aí mais potente significava com mais núcleos, tá? Por quê? Porque como eu tinha paralelizado partes do código, significava que eu distribuía os cálculos, né? Então quando eu mandava tipo, por um cluster, enfim, para um servidor, sei lá, com 16 clusters, com 32 clusters, com 64 clusters, significava que eu fazia o treco em tipo 1,64 avos do tempo, né? Porque basicamente eu paralelizei o código, tá? Paralelizei, vamos ser sinceros, bem toscamente, porque no final tinha pedaços que, cara, tem for lá dentro do código, tá? Mas, enfim, paralelizei o que dava para paralelizar rápido, deixei o código rodando com o tempo que eu tinha, né? O Renato Leribe fala, Tiago, vocês utilizam alguma técnica específica para computar o intervalo de confiança dessa projeção? Ou é razoável usar quantis específicos da distribuição de previsões finais? Cara, eu acho que é razoável usar quantis, mas como eu acabo, enfim, deixando a série muito próxima, as séries muito próximas do valor original, ou do valor que eu tenho que predizer, esse quantil ele é muito estreito, tá? Mas o que você poderia fazer, lembra que eu estou usando modelos, então, e não estou usando métodos para prever. Se eu estou usando modelos e não usando métodos, significa que eu tenho medidas de erro dentro desses modelos, tá? Você poderia, de certa forma, combinar essas medidas de erro, coisa que eu não fiz, tá? Você poderia olhar pontualmente, né? Mas você poderia pensar como distribuição e olhar como quantis. Poderia sim, mas a previsão efetivamente da forma que eu fiz, esses quantis ficariam muito perto do valor original, tá? Então, até avaliar o quão válido seria esse negócio, tá? Especificamente no Baggage Cluster ETS, mas você poderia fazer uma modificação para acomodar isso de uma forma um pouco melhor e preservar, de certa forma, todo o ferramental teórico que o ETS, que é aquela abordagem de espaço de estados, traz. Tá? Esse não era o meu objetivo. Na verdade, até era o meu objetivo, mas não deu tempo. Tá? Beleza. Deixa eu ver aqui. Você fazia doutorado e trabalhava full time? Sim, mas, de novo, tem pontos a se considerar, tá? O primeiro ponto cara, eu não tinha nenhum tempo, nenhum horário, tá? Nenhum horário, eu tava, tipo, foram 4 anos onde eu não tinha nenhum horário, só, enfim, quando eu saía, eu tinha um horário, eu saía com os meus amigos, conseguia fazer as coisas, mas se eu não tivesse saindo, eu não tinha nenhum horário e eu gastava basicamente com doutorado de madrugada, um pedaço da madrugada muitas vezes, consultorias muitas vezes me tomavam tempo, aí eu não sei se a Ana e o Daniel ainda estão aí, mas não deixam mentir que muitas vezes era de madrugada que a gente fazia algumas coisas, eu virei algumas madrugadas dentro da Mais, e aí agora até ela. Haja café. A base de café, cerveja algumas vezes. Café, pizza. Pizza, e o Daniel, então assim, fiz, mas é um ponto que eu gosto que eu quero deixar claro, eu tinha uma rede de suporte que me ajudava bastante.
tá? Então, enfim, desde os meus amigos e chefes no trabalho a dentro de casa, né? E agora eu tenho filho, eu vejo quão difícil uma vez que você tem filho, né? Você tem filho, a coisa muda bastante de figura. Mas foi uma base muito Red Bull, cara, assim, respondendo. Muito Red Bull. Eu desenvolvi uma gastrite aí, mas, cara, enfim. Eu botei um lema lá, porque eu vi uma vez, eu não sei se foi o Skrillex, sei lá, se foi algum. Provavelmente, eu não sei se Saulo Catarina ainda está aí, mas ele sabe quem é, né? Um cara que fala I sleep when I'm dead. E é tipo, nessa época eu botei isso, entendeu? Então basicamente eu não dormi. Então tem vários vídeos meus, todos os meus amigos me sacaneiam, eu dormindo, tipo, na mesa, na pizzaria, eu dormindo com a cabeça assim, todo mundo comendo e eu dormindo com a cabeça na mesa, eu dormindo em pé em festa, em qualquer lugar para mim era possível de eu dormir, entendeu? Porque eu estava sempre cansado. E mais, sempre cansado e sempre devendo alguma coisa para alguém, tá? Também, assim. Não se cobrem muito, eu ficava administrando os incêndios. Beleza, então, Thiagão, obrigado aí mais uma vez, né? E aí a gente agora vai dar uns 5 minutinhos aí que o professor Fávero e o Rafael da Montivero vão entrar aí. Obrigado demais, cara. Pô, foi muito legal. Né? Depois você vai disponibilizar, né, o slide, vai mandar para mim? Posso te mandar, pode te mandar. Beleza. Aí quem quiser depois só entre em contato comigo, o próprio Dantas, né? Ele é bem acessível lá no LinkedIn, né? Manda lá que eu respondo, galera. Beleza. Então, quem ficou com alguma dúvida aí, só procurar ele lá no LinkedIn, né? E obrigado, cara. Show de bola. Se quiser assistir aí, tá super convidado. Vai ser bem legal. Aí, DataVis no R. Beleza, galera. O Fávero e o Rafael da Montivero. Vai ser muito massa. Show de bola, galera. Obrigado aí por vocês terem participado. Obrigado pela presença. Acho que tem, muito mais gente do que eu imaginava que ia entrar. Foi demais. Ter amigo é tudo nessa vida, né? Então, mas... adiciona o Thiago lá no LinkedIn, tá lá a descrição dele lá no YouTube, né? Quem tiver lá no YouTube, só pegar a descrição lá do vídeo e adicionar ele lá no LinkedIn. Beleza. Obrigado. Show de bola, galera. Obrigado, Thiagão. Obrigado de novo por ter me convidado aí. Desculpa por ter demorado tanto para fazer essa Nada live. Que isso, pô. Show de bola. E se quiser voltar também para falar um pouco mais de séries temporais, aí a gente marca, com certeza. Show de bola. Me chama. Eu já falei que eu quero falar sobre assuntos menos áridos, né? Então me chama para assuntos menos áridos. Então, eu gostei A gente podia fazer uma live aí. Não sei se o Saulo ainda está aí. Eu podia fazer uma live de dados em funk. Olha aí. Vai ser algo legal. Pode ser. Pode pegar aquela... Pega o R Spotify. Aquela biblioteca que faz... como é que fala? Conexão com Google Trends, né? Aí pegar os funkeiros, né? Aí vai ser maneiro aí. Legal. Assuntos menos técnicos e mais divertidos. Ou técnicos mais divertidos que esse. Apesar de eu gostar desse. Obrigado, galera. Valeu, boa noite aí. Valeu. Valeu, cara. Então a gente dá um intervalo aqui, pessoal. Daqui a pouco a gente volta, tá? Em 5 minutinhos a gente está de volta. Thiago, a gente continua nesse mesmo link ou muda? A gente continua nesse mesmo link ou muda para outro? Mesmo link. Ah, tá.